Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Geometria. Tava com saudade de vocês. Hoje, quinta-feira, vamos ao que tem de melhor aqui no mercado neste momento. Tô só alinhando aqui para que nós possamos conversar junto aqui pelo nosso chat. Um minutinho só, a turma está toda se moldando, se reestruturando aqui. Minutinho. Quem está online, quero saber todo mundo que está online aqui agora, né, para me dê um boa tarde, por favor. Vamos lá. Alinhando aqui principais mensagens, chat ao vivo. Já sei que o que está presente aqui? Rui das Neves, o John, Digital Primata, belo nick, o Digital Primata aqui com a gente aqui. Sensacional, essa turma das redes sociais são incríveis. Vamos lá. Tudo bem, gente? Bom, vamos entrar aqui no mercado e buscar entender o comportamento do nosso Ibovespa e o que pode vir a acontecer com o nosso mercado no decorrer dessa semana, né? Ou seja, no final desse dia de hoje e na nossa sexta-feira, o que nós podemos esperar para segunda, terça, quarta e quinta-feira da semana que vem, até que a gente possa estar junto novamente aqui no programa Geometria, tá bom? Então, eu quero compartilhar com vocês a minha tela já. Nós vamos para a análise dos preços, né? Olhando aqui para o Ibovespa. O movimento que nós tivemos na terça-feira foi extremamente importante, né? A resposta que nós tivemos na quarta, né? Então aqui nós tivemos na terça um movimento mais intenso de queda, um movimento mais intenso de baixa. Quarta-feira o mercado absorveu, né? O pregão do dia de ontem absorveu praticamente todo aquele ambiente de negatividade e agora o mercado retorna a se manter, né, num movimento aqui, num comportamento lateralizado novamente. Tá? E ele está lateralizado aqui nessa região dos 120 mil pontos, 119.480 pontos, uma região bem importante, e a gente está aqui num divisor de águas, vamos assim dizer, para percebermos e sentirmos se o mercado terá condições ou não de alcançar a região dos 130 mil pontos. Tá? Acho que é o nosso número que nós temos como expectativa, né, a continuidade do movimento de alta que possa chegar a 130 mil pontos. E o pior cenário que eu tenho de curto prazo é o mercado não conseguir se manter nesse patamar de preço e sofrer uma correção, retornando aqui para os 116.400 pontos mais ou menos. Tá? Uma região ali que para mim é muito forte. Seria retornar para a região de máxima que nós tivemos ali em março. Tá? E aí, a partir daí, quem sabe, voltar a ter a movimentação de alta. Somente se acontecer algo muito escandaloso, vamos assim dizer, nos mercados, né? Alguma coisa que justifique uma correção muito mais intensa dos preços no mercado, aí sim, acredito que a gente poderia ver o mercado voltar para 105 mil pontos. Mas nada fora desse contexto. Tá? Nada fora desse contexto. E, enfim, vamos para as análises em si. Tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal está me pedindo aqui. Galera chegando aqui, vamos lá. Começando, salve Guga, Marcelo Ribeiro, investidor de FI, eu, Vinícius Martins, boa tarde. Primeiro ativo que o pessoal está pedindo ali, o Flávio Sandi, pedindo GRND, a nossa Grendene. GRND3, tá? Grendene vem acumulando uma alta aqui nesses últimos pregões, esses últimos 5 pregões, uma alta de mais de 20%. Tá? Onde estamos e para onde podemos ver Grendene se desenvolver? Tá? Vamos lá, só para a gente interpretar. Toda nossa tese, ela acontece dentro desse movimento de queda que nós tivemos aqui. Tá? Eu acho que o movimento que nós tivemos aqui da fase do Covid Crash. Tá? Primeira resposta que o mercado teve foi recuperação aqui para a região de 50%. Então, sim, o movimento que nós temos de alta, primeiro nível, alcançar R$ 9,60. Tá? Segundo nível a ser alcançado,
R$11. Então essas são as duas regiões, tá, que eu imagino, que eu entendo, né, que Grendene possa vir a alcançar. Como é que está a volatilidade do ativo? Como é que está a volatilidade do papel? Vem aumentando, ó, quando a gente olha aqui para o mercado como um todo, né, eu consigo perceber que a volatilidade de Grendene ela vem aumentando desde o dia 24 de abril, tá? Desde o dia 24 de abril, então a volatilidade de Grendene vem aumentando e provavelmente vamos ver aí o movimento do preço de fato, né, ir alcançar aqui R$ 9,60, R$11, quem sabe, tá bom? Havendo algo, poxa, né, retomada da economia, aceleração, né, confiança por parte dos consumidores, né, passou essa fase de vacinação, bom, podemos acreditar que Grendene possa chegar assim até a região de R$ 16,50, tá ok? Então existe sim essa possibilidade, existe sim esse contexto para que Grendene possa ir até R$ 16,50, tá bom? Vamos lá, dando sequência, boa tarde todo mundo que está chegando. Pô, muito obrigado, a equipe conseguiu fazer algo incrível aqui para mim agora. Né? Colocaram o chat, só queria pedir que colocassem o chat ao vivo, porque tá as principais mensagens, se puderem colocar ali o chat ao vivo, fica melhor. Perfeito. Beleza. Então, o próximo ativo que o pessoal está pedindo ali, Vinícius Martins, um ativo queridinho, também da turma da Sara Invest, FESA. Acaba que eu tenho que olhar um pouco mais afastado, tá? Eu tenho que olhar um cenário um pouco mais, um pouco maior aqui para interpretar a FESA. Tá? Notem que o movimento direcional ele aconteceu e se intensificou muito, né, desde aqui, ó, o dia, para ser exato, dia 5 de fevereiro. Meu último gatilho de compra para a FESA foi ali no dia, FESA 4, né, foi no dia 5 de fevereiro. Desde então, o ativo está em tendência de alta, né, rentabilizando aqui a cotação do papel, e uma sequência, né, uma sequência próxima será, né, para ir buscar R$ 74,75. O que eu penso? Tá? Não é um papel que eu estou posicionado, mas se eu estivesse surfando esse movimento, eu estaria sim pensando em realizar estrategicamente a posição, aguardar o ativo ganhar um pouco mais de volatilidade, ou seja, corrigir, né, de uma certa maneira aqui no curto prazo, e aí sim, na próxima situação de entrada, projetar os meus ganhos com um objetivo para o papel lá nessa região de R$ 74, certo? Então eu projetaria toda a minha visão sobre o ativo, poxa, o que eu viria a ganhar, o que eu quero ganhar, caso a cotação atinja essa região aí de R$ 74,50 mais ou menos. Tá? Estrategicamente o que eu enxergo para a FESA, né, é exatamente isso que eu estou falando aí para vocês. Tá bom? Deixa eu me encontrar aqui no nosso chat. Próximo ativo que o pessoal está pedindo aqui. Boa tarde, Guga. O pessoal está perguntando aqui a página do Guga no Instagram. É gugalmeida.gc. Tá? gugalmeida.gc. Tá? Rafael Libório pedindo Duratex. Analisando aqui Duratex. Quando nós olhamos, eu acho que é bem importante nós observarmos esses pontos aqui. Obviamente que a referência para todo esse rally de alta que nós estamos tendo é o movimento que aconteceu ali no período do Covid Crash, tá? Então ali aquele período ali de fevereiro para março
de 2020. Essa é a referência, né? Serve como base para toda a análise do comportamento que estaria por vir, né, em Duratex. O movimento ele foi bem intenso. Acho que essa interpretação de passado, antes da gente analisar presente e futuro, ela é extremamente importante. Tá? Então nós tivemos aqui a região de 38,2, veio até a região de 1,13, que é a região onde, tá, o mercado ele começou a aumentar a sua volatilidade. Tá? Essa região aqui de 1,13 aumentou a volatilidade. Nesse aumento de volatilidade nós tivemos o quê? Duas etapas de correção, que eu estou marcando aqui em vermelho, duas etapas de correção, e volta a ter tendência, a entrar em tendência. Tá? O que nós temos que perceber? Olha, uma sequência dessa alta é para ir buscar a região de 33,70. Tá? Então, você tem que olhar assim, poxa, se eu quero estar posicionado em Duratex, eu tenho que ter uma justificativa que permita com que a cotação do ativo vá a R$ 33,70. Se eu conseguir enxergar essa justificativa, né, se eu conseguir tangibilizar essa justificativa, beleza, vale a pena estar posicionado. Se eu não conseguir enxergar essa justificativa, não faz sentido nenhum estar posicionado. Aí sim faz sentido realizar a posição e esperar um outro time para poder entrar. Tá bom? Então a gente tem que tomar um pouquinho... quer estar posicionado em Duratex? Não tem problema nenhum. Tá? Mas equaliza a quantidade de capital que você vai estar de acordo, né, com essa potencial projeção que você tem aqui em Duratex, tá bom? Legal? Use sempre, né, um referencial do seu gatilho operacional para ver se faz sentido você estar posicionado ou não estar posicionado. Né? Se não tivesse fazendo sentido estar posicionado, zere a posição, né? E aí depois, dando o gatilho novamente, entra e vai navegando a tendência, né? Até que vai chegar algum momento que vai destravar valor e o preço vai correr bastante, como por exemplo, né, tem vários exemplos, mas um exemplo que é bem forte foi o exemplo de SLC, que também, né, aqui nessa região da estrutura, né, na região que estava num período aqui de correção, aqui no caso lateral, né, o mercado estava numa região aqui lateral, quando ela saiu desse ambiente, quando saiu dessa região, o preço acelerou muito e vem acelerando e indo buscando, né, e está buscando aqui novos patamares, tá bom? Novos patamares de preço. Vamos lá, dando sequência aqui. Próximo ativo, William Miyazaki, está pedindo aqui, boa tarde, valide, por favor, vamos em valide. Vamos ver o que valide está, ou valide, né, como alguns falam, né, como é que está o momento, o timing da companhia. Bom, está aqui toda a minha marcação, já estava desenhado, é um ativo que eu estou acompanhando, é um ativo que, de certa forma, estou negociando. E enxergo que o primeiro rally dela é para ir buscar ali R$ 13,25. Tá? De R$ 13,25 até R$ 17,65. Certo? É o range que eu imagino que nós vamos enxergar Vale alcançando. Tá? Esse primeiro rally, ele já, né, o primeiro movimento de alta, ele já aconteceu. Tá? Isso, entrando um pouco mais no gráfico, a gente consegue enxergar esses detalhezinhos aqui invalide, tá? Já me mostra de curto prazo na tendência do momento, né? Essa tendência que nós tivemos aqui menor, me mostra um pouco de fraqueza, tá? Então provavelmente a gente vai ver Valid corrigindo um pouco, tá? Tendo uma leve correção aqui. E aí depois tende a continuar a movimentação de alta e ir buscar essa região dos 13,24. Então, por exemplo, se você está posicionado, tá, não fique preocupado com um ajuste de curto prazo dos preços. Não fique preocupado com isso, certo? Você que não está posicionado, ainda não se posiciona. Espera o próximo gatilho de compra para que faça sentido você tomar posição. Tá? Estrategicamente, agora aguarda um pouquinho para que, né, surja um time mais interessante para você entrar, certo? Então é uma questão de ajuste momentâneo, tá? É pontual, é uma correção que eu acredito que possa acontecer e ela acontecendo, né, como a alta ela foi de certa forma
bem intensa, eu imagino que retornaria para cá, para a região de 8,35, tá? Eu estou aguardando aqui que um ajuste dos preços, podendo chegar até essa região de 8,35, para aí tomar posição para um movimento direcional para 13,25, certo? Estrategicamente é isso que eu estou olhando, tá? Sequência aqui, Marcos Rafael, boa tarde, poderia analisar BB Seguridade, BBSE? Vamos lá, ó, tá no ambiente do meu pior cenário, tá? BB Seguridade aqui tá no meu pior cenário de curto prazo, querendo reagir, acaba que olhando para esses dados com atualizações diárias, eu não tenho ainda um gatilho de compra, tá? Não tenho aqui uma situação assim, poxa, legal para comprar. Mas tudo indica que nós vamos ter um repique, né, bem interessante aqui de curto prazo. Esse repique, tá, eu espero, dentro do contexto como um todo, que ele seja um repique que possa voltar para a região de R$ 24,70. Tá? A grande briga vai ser ali entre 23,30 e 23,50, certo? Para mim vai ser ali a grande briga que nós vamos encontrar, mas superando essa região, tende a acelerar forte, e aí o primeiro objetivo, né, R$ 24,70. Tá? Deixei aí já anotado, BB Seguridade, o que eu estou enxergando, né, estrategicamente, é esse comportamento, esse movimento. Bem interessante aqui a amplitude do preço em relação à média do mercado, né, mostrando aqui que o preço veio a fazer novas mínimas, mas a intensidade, o como esse preço veio fazer novas mínimas, mostrou o que a gente chama de divergência, né, entre o indicador da média do mercado, dos preços do mercado, e a oscilação do preço em si. Então a gente consegue perceber a força que o preço está tendo num determinado momento do mercado, tá? E aí eu consigo tirar essa conclusão aqui em BB Seguridade. Legal? Beleza? Vamos lá, dando sequência aqui. Bruno Almeida Mesquita. Tarde, Guga. Tarde, Bruno. Analisa, por gentileza, a Ambipar. Bruno, eu de cara, tá, sem nem olhar aqui todas as estruturas já feitas, tá? Eu de cara, nessa tendência que a Ambipar vem apresentando, tá, que ela subiu 44% nos últimos 35 dias, 37 dias, eu já começo a ter alguns sinais de enfraquecimento da tendência. Nota que a intensidade com que o preço se afastou da média do mercado nessa região foi muito maior do que a intensidade que o preço se afastou da média nessa região. O que isso quer dizer? Tá? E aí, por exemplo, o gráfico ele é um simplificador. A gente consegue, com o gráfico, ele consegue simplificar a nossa interpretação do sentimento dos participantes em relação ao mercado no tempo. É extremamente importante, porque é isso que vai ditar a próxima tendência, né? A gente vai perceber assim, poxa, se tem força para uma tendência de alta, se tem força para uma tendência de baixa. Né? A gente precisa ter esse dedo no gogó para sentir o batimento cardíaco do mercado. É extremamente importante a gente fazer isso. E quando eu faço essa medição dessa tendência, me mostra uma certa fragilidade. Tá? Obviamente que quando eu for fazer a medição, eu vou perceber que o preço ele já está num patamar, ó, chegou aqui na região de 30 e 35, ó, 1,68, que eu não tenho grande upside. O mercado precisa passar por uma certa correção, se eu for tomar posição agora, né, eu preciso de uma certa correção para eu ter uma relação de risco-retorno mais interessante. Para aquilo que a gente chama de assimetria, né? Eu tenho uma assimetria melhor, ou seja, uma relação de retorno melhor do que a minha relação de risco, uma situação de retorno mais vantajosa do que a minha situação de risco. Então, por exemplo, se eu tenho possibilidade de ganhar 3 e perder 1, eu tenho uma assimetria. Se eu tenho possibilidade de ganhar 1 e perder 1, eu tenho uma simetria. Simetria, né? É simétrico. Então eu preciso que a minha vantagem em expor meu capital no risco
que a exposição do meu capital no risco tem uma vantagem para mim. Tá? Então todo mundo tem que olhar dessa maneira para fazer sentido tomar posição. E obviamente, né, havendo uma ligação, né, da janela de oportunidade com os fundamentos, pô, a chance de se concretizar o movimento é muito maior. Tá? É muito maior. Então o que eu tenho percebido é o seguinte, olha, de certa forma está fragilizado aqui agora. Tá? O preço já atingiu um patamar bem considerável de alta em relação à última movimentação de baixa que nós tivemos, certo? E eu estou percebendo aqui uma fragilidade também na tendência. Ah, quer dizer que não vai voltar a 30 e 35? Não, não quer dizer que não vai voltar. Mas eu imagino que a gente vai ter muito mais uma tendência a aumentar a volatilidade do preço tendendo a uma correção, tá? E se isso acontecer, nós voltamos a olhar uma janela de oportunidade de compra do que continuar alta em linha reta. Tá? E do que continuar alta em linha reta. Então essa cabeça me fala o seguinte, olha, aguarda um pouquinho, né? É um cenário diferente de BB Seguridade, tá bom? Faz sentido? Tem que fazer sentido para vocês, tá? Pessoal do Acesso Médico pedindo Petro 4. Vamos lá, ajudar a turma. Ó. Mercado chegando no leilão de fechamento agora. Quando nós olhamos para Petro 4, o que eu enxergo aqui? Nós não podemos nos esquecer desse movimento que nós tivemos com evidências, né? Teve um porquê, uma justificativa de Petro ter tido essa queda. Tá? O nível de preço que Petro chegou, nós tivemos aqui o ponto intermediário em 25%, o ponto final em 70,7%. Então, você pega lá as derivadas, né? 25 está conectado com 50, que está conectado com 70,7%. Não é aleatório, essa régua aqui, ela não é feita de forma aleatória. Eu estou sempre medindo a relação da região onde nós tivemos, né, a realização de lucros com uma tendência, né, uma mudança de patamar do mercado, uma mudança de patamar do preço dentro do tempo. Tá? Então, quando eu analiso esse contexto de Petro, o que eu tiro de conclusão é o seguinte, olha, a jornada de baixa, a jornada de correção, ela está encerrada. Eu acho que a gente tem muito mais chance de ter uma surpresa positiva com Petro do que uma surpresa negativa de curto prazo. Eu acho que todo mundo que estava com um viés mais negativo já realizou posição aqui em Petrobras. Tá? Eu acho que a gente pode se surpreender de uma maneira positiva e buscar o próximo cenário, né, o próximo nível que Petro tende a ir buscar é 28,50. Tá? Então, o que nós temos que esperar? Esperar um gatilho de compra em Petrobras, que por enquanto está apontando para baixo. Tá? Por enquanto eu estou com sinais ainda de baixo. Que o Ibovespa também está apontando ainda para baixo. Está ainda com sinalização de baixo e sinalização de correção. Tá? E o Ibovespa está com sinalização de baixo e sinalização de correção desde o dia 27 de abril. Então, desde o dia 27 de abril, né, os nossos indicadores aqui apontam que o sentimento do mercado ele é mais de queda do que de alta. Certo? Só pensar sobre isso, só equalizar isso, não quer dizer que a Bolsa vá e buscar 105. Por hora, está nesse processo de ajuste, de correção. Em algum momento a gente vai ter, né, essa mudança e aí quando houver essa mudança nós vamos ter uma janela de oportunidade para tomar posição. Tá bom? Dando sequência aqui, deixa eu ver o que o pessoal pediu. O pessoal está bombardeando aqui com ativos novos, né? O Jorgen está pedindo aqui Taesa. Está pedindo aqui Taesa, TAI 11. Ó, Taesa, olha que legal, ó. Hoje, de todo o movimento direcional que a gente tinha, ó, chegou na região de 2.0, ela falou assim, Guga, olha, tu estava posicionado, tu estava acreditando em mim desde o dia 4 de março.
certo? Então, desde o dia 4 de março, a gente está junto nessa tendência de alta. Hoje eu inverti. Tá? Hoje eu inverti. E olha que interessante, né? Quando a gente olha... em 18 dias, ela subiu 21%. Depois que ela chegou no meu objetivo 1, né, nosso objetivo que a gente tinha, ela continuou subindo e zerando posição agora com 3% apenas. Em 18 dias, 21%. Em 27 dias, 3%. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Tá? Porque às vezes a gente quer maximizar ao máximo o nosso ganho. Tá? Por exemplo, vão ter pessoas que devem estar com aquela sensação do tipo, puxa, eu estou perdendo aqui 4,5%, na verdade, né? Porque eu estou deixando de ter realizado a minha posição num patamar mais alto e tal. A gente, querendo ou não, a gente tem a gente é impactado por um viés que é um fenômeno, né, chamado efeito pico-fim. A gente fica na nossa memória, né, o máximo que nós tínhamos e o último momento que nós estamos vivendo. Isso é o máximo da experiência, né, e o último momento. Então, quando a gente pensa em bolsa, né, muitas vezes a gente fica o quê? Poxa, quanto eu estava ganhando e quanto eu estou realizando minha posição. Né? Então, poxa, se eu estava ganhando mais e o mercado corrigiu, a sensação de perda. Muitas pessoas têm essa sensação de perda. Eu converso com muitas pessoas, muitos investidores todos os dias, eu vejo que isso mexe muito com a cabeça deles e com o processo de tomada de decisão. Então a gente precisa resolver, né? A gente precisa equalizar esse mindset, a gente precisa equalizar esse pensamento. Tá? E por que eu mostrei isso? Para fazer o comparativo, né? Poxa, em 18 dias o mercado faz a tendência que se esperava. Em 27 dias ele fica oscilando, volátil, sobe um pouquinho mais, né? Cai um pouquinho mais, ou seja, quanto de fato compensa tu zerar a posição onde o mercado atinge o teu objetivo e quanto compensa tu carregar a posição por um período mais de tempo. Porque quando a gente começa a pensar dessa maneira e olha o todo, não só um caso isolado, né, a gente vai ver que na média compensa muito mais. Poxa, tu tem um ponto para te zerar a posição, um ponto para retomar a posição, do que tu simplesmente ficar posicionado acompanhando alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa. Porque a gente fica mal acostumado. Estava conversando com os meninos aqui antes de entrar ao vivo, né, e comentei assim, olha... tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque esses últimos 5 anos, desde 2016 até 2021, a galera se acostumou, né, as pessoas se acostumaram a, caso bolsa caia, você tem uma janela de compra. E compra porque as coisas voltam muito rápido. Né? Acho que uma das maiores crises assim, que a gente teve, que foi a do ano passado, né, poxa, a gente está vivendo ainda um distanciamento social muito forte. Essa queda que nós tivemos, ela aconteceu em 3 semanas. E depois o mercado começou a reagir e tu termina o ano com uma experiência, querendo ou não, em tempo muito melhor do que a que tu começou no início do ano. Então tu tem aquela sensação de que, olha, se bolsa cair, depois ela vai subir. E isso gera uma fragilidade estratégica, mental e emocional para os investidores muito, muito forte. Tá? Só para vocês terem um exemplo, eu vivi 2002 até 2008, foi o início da minha jornada como investidor, né? Minha jornada de interagindo com bolsa de valores e tudo mais. E durante esse período de tempo, a narrativa que se tinha era muito forte. Quando o Brasil virar grau de investimentos, aí sim nós veremos a bolsa subindo e subindo muito. Essa narrativa, ela de certa forma, ela criou uma fragilidade muito grande em todos os participantes do mercado daquela época. Por quê? Porque a gente não conseguia enxergar o problema que nós de fato estávamos vivenciando. Então a gente teve de 2008 a 2016 um mercado que não crescia, não subia, nada subia. 2008 a 2016, foram 8 anos. Imagina a narrativa do longo prazo, imagina a narrativa do se cair compra, né? Os fundamentos estão bons, porque óbvio, né? As coisas não se transformam da noite para o dia. Então, faz muito sentido a gente refletir sobre isso, faz muito sentido a gente pensar sobre isso. Tá? Para que a gente não tenha uma mente fragilizada, porque depois que as coisas invertem,
O topo, até tu perceber que os fundamentos de fato estão mudando, o topo fica para trás e fica para trás em um percentual muito forte. Aquele papo de que a gente percebe rapidamente, né, quando os fundamentos mudaram e tal, poxa, a história que eu vivenciei, pelo menos, não mostrou isso aí. Tá? Não vimos o Warren Buffett esse final de semana falar que se arrependeu em vender a Apple? Ou seja, se até ele, que é um investidor de longo prazo, investidor em valor, erra essa questão de timing, né, por querer manter posição, ou por achar que os fundamentos, né, eles se deterioraram, ou seja, tudo mudou. Né, a velocidade com que a informação vem sendo trabalhada e vem mudando é brutal, né, cada vez mais forte, cada vez mais intensa. Então nós precisamos sim utilizar do entendimento dos bons fundamentos e dos bons porquês, mas a gente precisa desenvolver nossa habilidade de market timing para não comprar nada caro e não vender nada, né, barato, e poder aproveitar, né, as janelas de oportunidade que de fato o mercado vem apresentando. Tá bom? Então Taesa nos deu esse ponto de saída no dia de hoje. Tá? Dando sequência aqui, o Marcos Rafael pedindo para falar sobre Movida. Bom, o que nós temos aqui em Movida? Tá? Acho que a correção dela se fez, está se fazendo, na verdade, né? A gente vamos analisar por etapas aqui. Só para a interpretação ficar bem certinha, né? Ó, o que nós tivemos aqui, de fato? A primeira correção de Movida, nós não tivemos aqui duas etapas de correção, nós estamos tendo aqui a primeira correção de Movida, que veio aqui para essa região aqui de 38,2 e tal. O que vai acontecer agora, provavelmente? Nós, em algum momento, teremos uma janela de alta. Tá? Em algum momento nós vamos ter aqui uma janela de alta, certo? Janela de alta que provavelmente vai ser algo em torno de 19 e 20 e 25, tá? 20 e 25. Então, entre 19 e 19 reais, 19,10 e 20 e 25, tá? Então, provavelmente entre esses dois níveis de preço aqui, tá? Por quê? Porque tem um ciclo menor que está sendo feito, que vai trabalhar para depois nós termos a segunda etapa de queda e aí sim depois um ciclo maior de alta. Tá? Então, por hora, o que eu estou enxergando é esse comportamento aqui para Movida. E o melhor cenário de todos? Poxa, o melhor cenário de todos, né, um cenário que houvesse uma transformação de valor muito intenso, muito forte, seria para ir para cá para 27,35. Tá bom? Dando sequência aqui, eu estou indo por um, tá, gente? O investidor Fita perguntando, Guga, boa tarde, está na hora de Petro? Conversei com vocês já de Petro, né? Acho que tu já tinha feito a pergunta. Se puder analisar, Hypera, o que nós temos aqui em Hypera? Quais são os sinais que a gente consegue já tirar aqui de Hypera no nosso processo de tomada de decisão? A tendência do mercado em continuar a baixa, ela foi encerrada nesse momento aqui. Certo? Foi encerrada nesse momento aqui. Acho que a gente tem uma briga muito forte agora de curto prazo. Ok? E a nossa expectativa para a Hypera, ela tem que ser olhar para cá, ó. Para R$ 44,00. Pô, tá 33 para 44, a gente está falando aqui de 33%, 30%, né, de potencial valorização. Então, 30% de potencial valorização é bastante coisa.
Então, depois que tu consegue enxergar esse potencial de valorização, o que tu tem que fazer na prática? Né? Tem que entender o quanto tu quer fazer de dinheiro na operação, quanto de fato tu quer rentabilizar a tua carteira e dividir esse valor por essa janela de oportunidade que tu tem. Tá? Por hora, em gatilhos operacionais, está apontando para baixo ainda. Tá? Por hora, nos gatilhos operacionais, está apontando para baixo ainda. Tem que esperar um pouco mais até que inverta e quem sabe a gente tem aqui uma sinalização e quem sabe, né, possa acelerar a movimentação de alta até a região mais acima. Tá bom? Reinaldo Jorge. Boa tarde, Reinaldo. Mitre. Reinaldo, tá interessante, tá? Desde que haja uma força compradora entre amanhã e segunda-feira, terça-feira, tem que entrar uma força compradora muito forte agora. Eu acho que qualquer sinalização de uma força compradora destrava valor e a gente vai entrar num rally de alta bem interessante, tá? E esse rally de alta, ele tem condições de ir... Ó, nós estamos aqui em 50%. Vamos olhar para estes dois níveis aqui. 21,50, muito próximo ao início das negociações dela, e 15,60, né, bem próximo a essas máximas que nós tivemos ali em início de julho, e depois a gente teve esse preço ali no início desse ano, em janeiro deste ano. Tá? Então olharia para esse ambiente aqui, Reinaldo, seguindo, obviamente, né, os gatilhos operacionais. Tá bom? Dando sequência aqui, galera, Marcelo Ribeiro de Caldas, B3. Existe aí um boato no mercado que pode estar sendo estudado uma nova bolsa. E o mercado, né, em B3, querendo ou não, ela não está conseguindo reagir. Tá? Nós tivemos aqui a primeira etapa de queda, janela de melhoria. Acredito que o pior cenário que nós podemos enxergar para B3 seria voltar para cá, ó, 44,30. Interessante, né? E aí aquela leitura dos ciclos, né, gente, que eu faço com vocês. Olha só onde B3 chegou, 66,80. Lá no nível da estrutura com 1,618, né? Poxa, um grande rally de alta, pô, suave, lindo, direcional. E olha quanto tempo depois vem gastando corrigindo. E não desenrola, né? Não desenrola, não desenrola, não desenrola, não desenrola. Então, assim, eu tenho um certo receio que possa voltar para cá para 44,30, tá? Enfim, né? Tem que acompanhar para ver se desfaz, né, essa ideia, se desfaz essa percepção, tá? Mas por hora o que eu enxergo é muita condição de ir para lá. Para alta, o que eu acredito que possa acontecer, né? Seria uma situação de estrutura em ABCD, seria voltar aqui para 56,40, se ela melhorar do preço que está agora, tá? Obviamente, acelerando queda é 44,35, tá? Então eu não vejo aqui um grande upside de curto prazo para B3, tá bom? Sequência aqui, Marcos Rafael, pedido vivo. Acho interessantíssimo o momento de vivo, tá, Rafael? Acho interessantíssimo mesmo, certo? Sendo bem direto aqui, até porque o nosso horário do nosso programa já está chegando ao fim, eu quero, né, fazer análise para mais algumas pessoas. Tem ciclo fechado, tem toda uma possibilidade de movimento direcional. A resposta que o mercado teve aqui foi muito mais rápido, muito mais intenso, muito mais forte do que essa última etapa aqui de queda. Acho que a gente tem um contexto muito interessante para poder destravar valor e ir para 52,70. Tá? Então vale a pena ficar de olho, vale a pena ficar esperto. Tá? E toda vez que eu vejo vivo, eu gosto de dar uma passadinha por Oi.
Toda vez que eu olho para Vivo, eu gosto de dar uma passadinha por Oi. Tá com um contexto não como o da Vivo, mas também bem interessante, tá? E o que eu enxergo que a gente possa esperar aqui para Oi é retornar aqui para a região de 2,40, 2,65, tá? Mesma coisa, sempre com critério, sempre com uma possibilidade de um gatilho operacional, sempre esperando com que... uma coisa é tu traçar toda uma tese, a outra coisa é o mercado dar um gatilho operacional e fazer sentido aquela tese que tu traçou se concretizar de fato, tá? Se isso acontecer, puxa, maravilha. Se não acontecer, poxa, cuidado, né? Não é hora de entrar, pode se desfazer toda essa narrativa, esse sentimento, e aí vamos para outra no segundo momento, tá bom? Fernando Quaresma, boa tarde. Marcelo Ribeiro Caldas, BR Malls. Marcelo, esse é um setor que é um setor assim que eu gosto de estar acompanhando e eu acredito que a gente vai ter dinheiro na mesa aqui para poder pegar, tá? Eu acredito que a gente vai ter dinheiro aqui na mesa para poder pegar. Eu, de uma maneira mais comedida, tá? Eu olharia aqui para 14,70, olharia para um upside aqui de uns 40%, já estaria satisfeito. Tá? Nem vou estudar todo o movimento maior, né, e o que pode acontecer muito maior. Eu estaria satisfeito. Né? Esse upside de 40% já dá para fazer uma boa rentabilidade na minha carteira, né, utilizando esse ativo como gasolina para poder potencializar o crescimento da minha carteira, que eu, pelo menos como investidor, busco 30% ao ano de rentabilidade. Cada um tem o seu número, o meu número, para fazer sentido, é 30% de rentabilidade no ano. Tá? Então, um percentual dessa carteira eu consigo negociar. BR11 para mim faz bastante sentido, está bem interessante mesmo o comportamento dela. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que mais que tem aqui para nós terminarmos. Sanepar. Olha, eu queria que Sanepar fosse um pouco mais para cima, tá? Ela não foi e ela já está fazendo as suas 2 etapas de correção, certo? Eu acho que tem um grande aprendizado para quem vem investindo ao longo do tempo, tá? Sobre o que se falava aqui atrás e o que aconteceu e o que se fala agora, tá? Em matéria de estrutura de preço, me agrada o que está acontecendo, certo? O mercado reage muito forte, sobe 18% em 18 dias e agora está corrigindo em 2 etapas. Então tudo isso aqui me agrada. O que faz sentido agora? Nós começarmos a olhar para onde o preço pode voltar a subir quando inverter esse movimento direcional e me der um gatilho de compra. Então precisa inverter o movimento direcional, me dar um gatilho de compra para eu ver para onde posso esperar que o preço suba. Tá? E aí eu tenho esse cenário aqui. 4,80, 5,15, 6,65. Tá bom? São os 3 níveis que eu imagino que a gente possa enxergar que Sanepar, reagindo, possa chegar. Tá bom? Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo. Esse foi mais um programa Geometria. Toda quinta-feira eu estou ao vivo aqui com vocês. Lembrando que amanhã a BMC começa às 9h45 da manhã com a Paula, o Marco e a Débora. Tá bom? Desejo a todos um bom descanso, um ótimo resto do dia e até quinta-feira que vem, de novo aqui no programa Geometria às 16h30. Tchau!